Esse vídeo é sobre justiça social, sobre igreja, sobre política e sobre você. Quando uma casa está pegando fogo, você entra para trocar sofá, televisão? Você sabe que a resposta é não. Porém, nesses últimos dias, nas mídias sociais, a gente vê muita gente entrando na casa, pegando fogo para trocar muitas coisas. A pergunta que eu faço é, as pessoas sabem pelo que estão discutindo e brigando? Existe um ponto base onde elas conseguem compreender o que está no passado e que está definindo o presente? Quando a gente fala sobre justiça social, quando a gente fala sobre política, sobre igreja e sobre nós, a gente precisa se voltar para a Bíblia. Eu separei aqui alguns textos de um livro conhecido que Lutero chamava de Epístola de Palha, para começar a nossa provocação. Começar a entender um pouquinho o que a gente pode aprender sobre esses dias que a gente está vivendo e nosso papel em relação à sociedade como cristãos. O primeiro texto, Tiago capítulo 1, no versículo 27. A religião pura e sem mácula, ou sem mancha, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, quer viver uma religião pura, vai cuidar do pobre, segundo esse versículo. E na sequência, no capítulo 2, a coisa ainda aperta mais. E se você está interessado em fazer o bem neste mundo, se você está interessado em saber que caminho você vai seguir no meio de tantas vozes que têm surgido para dizer como a gente tem que viver, se liga nesse verso ou nesses versos que eu vou ler para você. Capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vos lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der necessário para o corpo, o que é necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fés e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Pancada. A gente vai falar sobre esse momento da história presente. Como pastor, como líder em um ambiente universitário, eu preciso falar sobre isso porque sou indagado constantemente sobre esse assunto. E as pessoas perguntam, pastor, a gente precisa fazer algo. A gente não está fazendo algo, ou não, a gente está fazendo, mas isso não é o que deve ser feito. E aí a briga começa e as pessoas começam a criticar qualquer ponto, porque está normal fazer isso. Mas qual a história da igreja com as ações sociais, com a política, que é uma ação de poder para influenciar e para tomar decisões em benefício do povo, e eu e você? Vamos voltar um pouquinho? Fatores históricos, vamos voltar para a história recente da igreja com as ações sociais. Estamos falando do século XVIII. Principal nome, John Wesley. Ele é conhecido como um pregador itinerante. Ele também é conhecido como um pai de uma instituição religiosa. Ele tinha vários métodos para que nós pudéssemos crescer com Deus, mas ele é o principal responsável, e os historiadores trazem isso assim, de maneira quase que unânime, pelo grande avivamento que aconteceu na Europa. A partir dos seus sermões, a partir de suas mensagens bíblicas, gerou nas pessoas e na sociedade mudanças tão profundas que puderam proteger a Grã-Bretanha, ou melhor, a Inglaterra, de se tornar algo muito parecido com o que aconteceu na Revolução Francesa, ou na Revolução da França. Algo macabro que nós não gostaríamos que acontecesse em lugar nenhum. John Wesley tinha a capacidade de extrair da Bíblia orientações para produzir um avivamento espiritual tão profundo que, na sequência, logo no século posterior, vários nomes surgiram para dar continuidade a essas ações que surgiram da pregação de Wesley. Olha só, após as pregações, após o avivamento europeu, no século posterior, nós temos a abolição da escravatura, presídios sendo humanizados no atendimento daquele que cometeu o delito, as condições de fábricas e minas melhoraram, o pobre começou a ter acesso à educação e organizações trabalhistas puderam existir. Antes disso, antes do avivamento, antes dessa reforma espiritual que ocorreu ali na Europa, a gente não tinha nada disso.
Tudo isso só se deu conta porque as pessoas entenderam e mudaram e criaram uma consciência espiritual e social diferente a partir da mensagem bíblica, a partir da compreensão do que Deus quer que nós sejamos neste mundo. Tudo isso só foi possível porque homens que foram influenciados por Wesley, a partir de uma mudança de uma consciência social e espiritual, ou melhor, espiritual e social, acreditaram que poderiam viver de acordo com a vontade de Deus e utilizar essa compreensão bíblica também nas instituições governamentais, também nas instituições que o cercavam, que ligam as nossas relações humanas. Gente, quando a gente para pensar nisso, a gente precisa citar esses nomes porque esses nomes causaram uma revolução muito profunda na sociedade e que nós fomos influenciados. Eles estão aparecendo aqui na tela, olha. Dá uma olhada na quantidade de personagens que se juntaram, todos praticamente da mesma região, para pensar numa mudança social. O principal nome deles é William Wilberforce. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas esse camarada ele tinha uma ligação muito próxima de Wesley. E ele promovia constantemente as mudanças e liderava o processo. Essa turma que se organizou para pensar nas mudanças sociais a partir de um prisma cristão, eles foram apelidados de Os Santos. E por que eles foram apelidados de Os Santos? Não era porque eles eram santos, mas porque a imprensa do período, mais o parlamento, queria desprestigiar eles. E é por causa desses Os Santos que a gente tem o primeiro assentamento de escravos livres em Serra Leoa, lá em 1787. É por causa deles que nós tivemos a abolição do tráfico de escravos em 1807 e também o registro para acabar com o contrabando de pessoas em 1820. E lá em 1833, finalmente a gente tem a emancipação dos escravos e a gente começa com uma nova sociedade na Europa que influencia o Brasil, que influencia toda a Europa e que muda a realidade de milhares de pessoas. Percebe como isso é importante a gente começar a pensar? Aí você pensa assim, mas Binho, era só isso que essa galera fez? Não, cara. Eles se meteram com as questões de consciência das ordens e das organizações penais, parlamentares, educação popular envolvendo as escolas dominicais, obrigação de desenvolvimento das colônias, principalmente a Índia, a responsabilidade de desenvolver esses locais, não só tirar desses locais ou extrair os bens materiais desses locais, propagação do evangelho, legislação das fábricas, eram contra duelos, jogatinas, alcoolismos, imoralidades e inclusive, ó que sensacional, eles lutaram para acabar com os esportes que praticavam crueldade contra os animais. Essa galera fez a diferença. Eles tinham um conselho de ministros que se reuniam para discutir como eles iam ajudar a acabar com as mazelas do seu país. Nesse período, ali por volta do ano 1835, surge o principal nome da luta cristã para que a igreja pudesse voltar novamente para as questões sociais. O nome dele, Charles Finney. Ele começa a escrever e começa a propagar uma ideia que pudesse ajudar os cristãos a se voltar para as necessidades das pessoas ao seu redor. É nesse período também, e isso é muito próprio da minha crença, que surge a igreja que eu faço parte, a Igreja Adventista, da qual faz parte a UNASP, a Universidade Adventista de São Paulo. Quando surge esse processo, também reflete sobre eles que estavam descobrindo grandes valores bíblicos, ações voltadas para aqueles que menos tinham. E os principais textos foram organizados neste livro, Beneficência Social, que fala como os cristãos adventistas deveriam se voltar para as questões de auxílio ao ser humano. Eu abri para poder falar para vocês alguns dos títulos. Olha, aliviando o sofrimento da humanidade, movimento de Dorcas na igreja, os pobres, os desafortunados, os de baixa classe, recursos financeiros para a obra de beneficência, frutos da beneficência cristã. Eu estou falando dos títulos maiores e depois tem vários outros títulos que falam sobre cuidado de idosos, crianças, órfãos, viúvas e aí uma série de outros temas e de orientações para que a gente pudesse sim fazer uma atuação diferente do que a gente estava vivendo. Muito legal. Agora você que está assistindo esse vídeo pode dar uma pausa para respirar ou simplesmente vai respirando junto comigo. Gente, o que eu estou dizendo para vocês agora é que a gente tem um histórico forte dentro do movimento cristão, dentro do movimento da Igreja Adventista, de ações sociais. Porém, quando nós entramos no século XX, principalmente nos 30 primeiros anos, a gente tem uma ação
que diminui, que luta contra essa ação da proclamação do Evangelho, pregação do Evangelho e ajuda a sociedade que está doente, que está destruída. Galera, aqui comigo, ó, na entrada do século XX, nos 30 primeiros anos, a igreja diminuiu sua intensidade nas ações sociais e foram 5 os motivos. 5. Primeiro, crescente de uma teologia liberal, onde a ênfase estava nos estudos, a ênfase estava no contexto histórico, mas não no bíblico histórico, e a igreja, para se defender contra essa influência que não dava ênfase à proclamação do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, que vai voltar, ela escreveu 12 artigos, 12 livrinhos, que tinham como título Os Fundamentos. E esses livros serviam para combater essa influência da teologia liberal. E é daí, e isso é uma curiosidade bem legal, que vem a expressão fundamentalismo. Surge nesse momento, e muitas pessoas utilizam para vários assuntos, mas surge nesse momento. Segundo motivo. O segundo motivo era o evangelho social. Um professor de história, que dava aulas no seminário lá em Nova York, começou a defender um tipo de cristianismo comunista ou socialista, de uma maneira mais simples. Ele começou a propagar suas ideias dizendo que nós, como agentes, poderíamos transformar a sociedade a partir dessa premissa, criando uma alternativa similar com essa ideologia já pré-estabelecida. O nome dele, Walter, e eu não vou pronunciar o sobrenome, vai aparecer aqui que é um sobrenome bem diferente. Essa influência gerou uma necessidade da igreja lutar contra essas questões. Por quê? Porque o Evangelho, quando chega a nós, ele diz que é o Senhor Deus que faz a transformação e não o contrário. Não é nós que vamos criar esse assunto que podemos transformar a sociedade dessa maneira. Terceiro motivo, Primeira Guerra Mundial. Imagina você tendo que viver dentro de um contexto onde os seres humanos apresentam de todas as formas o pior de si. Não havia liderança para apresentar uma transição da graça ou das ações sociais, mesmo o mundo carecendo disso. Parecia que só quando o Senhor voltasse é que as coisas iam ser resolvidas. E por isso as pessoas desistiram de fazer essas ações. Falo da igreja desistir de fazer isso. Quarto motivo, uma discussão sobre o milênio, pré-milenismo. As pessoas começaram a acreditar que a solução desse planeta de verdade era só quando o milênio fosse estabelecido e que Cristo viesse e resolvesse as questões. Então, para que eu vou resolver as questões sociais? Para que eu vou me envolver para cuidar do próximo se isso é só com Cristo? E as pessoas se voltaram para si. E o quinto e último ponto, esse é o mais controverso e é o que mais impacta a nós hoje, é que houve um crescente da classe média e ao crescer a classe média distante dos extremos da vida, e essa classe média vindo para a igreja, ela começou a se apegar fortemente às suas tradições, não querendo se envolver às confusões sociais, não querendo se envolver com as questões políticas e mantendo o seu status quo dentro do seu contexto de adoração. E isso distanciou a igreja das ações sociais, isso distanciou a igreja do seu papel, que pode sim transformar tudo que está ao seu redor e transformar os seus indivíduos. Tudo isso, gente, tudo isso muda. E antes de mudar, eu quero dizer que eu não julgo nenhum período da história. Porque não dá para se julgar plenamente se você não viveu aquilo. Um pós-guerra, se você não viveu um momento assustador de luta contra a escravidão, se você não viveu em uma situação onde você não conseguia perceber um todo maior, a luz vai crescendo à medida que você vai vivendo e se relacionando com Cristo. Então, na década de 60, que é a década dos protestos, onde jovens entram dentro do contexto social, lutando contra o sistema, lutando contra a estagnação da igreja, a igreja acorda e aí acontecem coisas maravilhosas, porque a igreja começa a equilibrar tanto a proclamação quanto as ações tão importantes que mudam a sociedade. E aí a gente tem alguns personagens. O primeiro deles, Carl Henry, eu não sei se eu pronunciei certo, mas ele é o fundador de uma revista muito conhecida americana chamada Cristianismo para Hoje. Ele escreve um livro que a princípio as pessoas não chamaram, não se aperceberam da importância desse livro. Está aqui o livro, está aparecendo para vocês. E a partir desse livro as discussões começaram a aumentar. Houve então em 66 a declaração de Wellington, que é uma declaração que diz que a igreja agora precisa atuar nas questões sociais. Isso foi um marco.
Posterior a isso, acontece o Congresso Anglicano, lá em 67, e nesse Congresso Anglicano eles definem, em uma das suas declarações, esse texto que eu vou ler para vocês. É curtinho, 2 frases. Evangelismo e serviço compassivo devem seguir juntos na missão de Deus. A igreja começou a perceber que não adiantava só proclamar se você não ajuda a pessoa a se desenvolver e melhorar a sua própria realidade. Mas o grande marco, e esse aqui é conhecido de muitas pessoas do movimento cristão, acontece em 74, um congresso de evangelização mundial, onde mais de 2.700 pessoas, líderes de todo o mundo, ou seja, 150 nações, aí eu estou sendo mais preciso, se reúnem para discutir a questão da igreja. Definem 5 pontos. 3 que tem a ver com o propósito de Deus, a autoridade da Bíblia, unicidade da pessoa de Jesus, a natureza do Evangelho e o 5º ponto, a responsabilidade social. Eu estou falando do grande congresso de Lausanne que aconteceu na Suíça. A partir desse congresso, ainda houve divisão. Um grupo que dizia, nós temos que proclamar o Evangelho, e o outro grupo que dizia, nós precisamos discutir as questões de transformação social. Mas, todavia, no entanto, em 82, um ano antes de eu ter nascido, eles se reúnem, dialogam um pouco mais, e aí eles mudam a ênfase que eles tinham, e as coisas começam a funcionar de uma melhor maneira. Gente, muita coisa aconteceu aí. Abriu-se congressos, revistas, declarações, propósitos, associações de missão. O mundo começou a perceber o poder do movimento evangélico, tanto para a sociedade quanto para a proclamação, porque as duas coisas andam juntos. Então, quando a gente fala, e aí a provocação do começo desse vídeo, que a galera começa a discutir, não, peraí, é ação social ou evangelismo? É as duas coisas. Olha o que Cristo fazia. Quando nós olhamos o Novo Testamento, a gente vai ver Jesus Cristo curando as pessoas e proclamando o Evangelho do Reino. Você vai ver Jesus cuidando daqueles que não tinham nada e ao mesmo tempo ensinando da graça de Deus. O reino de Deus chegou com ele e vai continuar até que ele seja gloriosamente estabelecido também de uma forma que a gente não viva mais nesse planeta. Aí começam os perigos. E sobre esse ponto eu quero que você preste atenção. Eu sei que você já começou a perceber que tem base na história toda essa construção. Porém, a gente começa a trazer para os nossos dias, para o meu dia, para os meus dias e para os seus dias. Quando a igreja percebeu que ela tinha força, ela entrou fortemente dentro dos contextos políticos, criando bancadas em vários países que se dizem cristãos, bancadas dentro do governo político. Um grande exemplo é que quando nós analisamos a história americana, em 2004, a eleição de George Bush, ela foi determinada principalmente pelos evangélicos. Quando a gente olha agora a história mais recente, só analisar agora esse movimento que acontece nos nossos dias, Jair Messias Bolsonaro é eleito com uma plataforma que fala diretamente com a bancada evangélica e com um grupo de religiosos. E aí a gente começa a misturar tudo. E nessa mistura, é que a gente percebe que as pessoas perderam o significado do que é política. Eu sei que política se tornou, de maneira popular, um contexto já completamente manchado, completamente sujo. Mas na raiz, na essência, política é ação de poder junto à polis. Polis, cidade. Então é o cidadão exercendo ações junto à cidade. É o cidadão exercendo ações junto ao que te cerca. Gente, a igreja exerce política. O indivíduo exerce política. Agora, como exercer é que a gente está se perdendo. Porque a gente está se perdendo como nós podemos ser fiéis à Bíblia, fiéis ao cristianismo, fiéis ao que a gente tem de revelação e também não se perder nas várias linhas ideológicas que hoje estão discutindo e debatendo pela nossa mente e nosso coração. Você pode dizer assim, Binho, mas Jesus era político? Jesus, eu não vou entrar nesse tom, mas eu quero dizer para você que as mensagens de Jesus, as falas de Cristo, trouxeram mudanças profundas na sociedade, assim como aconteceu no avivamento lá na Europa e assim como tem acontecido nos avivamentos em cada lugar. Jesus tinha mensagens tão fortes sobre como nós deveríamos viver, que aos seres humanos ouvirem essas mensagens, eles mudavam seu comportamento e buscavam uma sociedade diferente da que eles tinham. Esse ponto é tão importante quanto compreender que, mesmo sendo político, no real sentido da palavra,
como igreja e como indivíduo, eu preciso compreender que a política, no contexto que nós temos, ela é muito hostil, muito perigosa e facilmente corrompe aqueles que o cercam. Por isso eu entendo aquelas pessoas que têm aversão a isso, que se distanciam desse momento, mas como seres humanos nós não podemos, de verdade, nos distanciar de promover ações sociais, ações politicamente sociais para uma mudança de uma sociedade como aquela que a gente almeja, enquanto a sociedade estabelecida por Cristo virá. Sabe aquela história de, já foi. Não, cara, não já foi. Eu vou lutar pela melhora, eu vou lutar pelo bom, até que o bom real, completo, o ótimo, o perfeito, se estabeleça. Nisso, as pessoas se confundem em uma coisa que é muito, muito sutil e cinza. A diferença entre princípios e projetos. Os princípios nós encontramos na Bíblia, na vida cristã, nos ensinamentos de Cristo. Projetos nós encontramos dentro de partidos, dentro de ideologias, dentro de governos. Aqueles projetos, aquelas ideologias, aqueles pensamentos que se assemelham aos princípios, em ações eu apoio, mas eu não as tomo para mim, eu não as idolatro. Porque se eu fizer isso, eu caio rapidamente em 3 linhas de governo. Eu posso cair em uma linha de governo autoritarista, que vê o ser humano como mal, como ruim, como aquele que não merece oportunidade de pensar por si, e por isso eu tenho que dominá-lo para estabelecer o bem. Ou na linha anarquista, que vê o ser humano como algo bom, que tem condição de viver por si e não precisa de governo. Ou, que na minha opinião é a melhor de todas, é a linha democrática, onde bons e ruins discutem, sentam, pensam, possibilitam a ação de erro, mas também acerta de uma maneira coletiva. Eu poderia falar muito sobre democracia e sobre os outros 2 tipos de governos, mas o que a gente precisa saber é que a gente está vivendo um momento da história que a gente precisa parar para ouvir o outro. A gente precisa parar para não ser tão polarizado. E não tem como não falar disso sem a discussão mais recente entre direita, esquerda, centro, capitalismo, comunismo. Se você olha as linhas filosóficas, você vai ver coisas boas. Eu vou dar exemplos de coisas boas. O capitalismo vai promover empreendedorismo. A gente percebe isso, é forte no capitalismo. Mas uma coisa ruim é que ele promove de tal maneira que pode acontecer uma selvageria para que o outro possa ganhar mais, crescer mais em detrimento do pobre. Se eu olho para o comunismo, eu vou ver uma ação voltada para o pobre, a igualdade, todos devem receber a mesma coisa. Mas por contrapartida eu vejo a perda do indivíduo. Porque o indivíduo agora não é composto por si, ele é composto pelo todo. E como cristãos, diante do que Cristo tem a nos oferecer, eu preciso entender que dentro do quadro das ações sociais, dentro do quadro político, dentro do quadro da igreja, como eu comecei a provocar você no começo desse vídeo, eu tenho responsabilidades triplas. Primeira, responsabilidade como indivíduo. A despeito do que a igreja faz, a despeito do governo faz, eu faço o bem ao próximo. Eu sou um agente de transformação social. Eu sou aquele camarada que arruma minha cama, mas que também atravessa a rua para ajudar o vizinho. Segundo, eu tenho responsabilidade como grupo. Pessoas que pensam da mesma maneira, pessoas que têm objetivos parecidos, pessoas que têm paixões de causar uma transformação a partir do que recebeu em Cristo, proclamando o Evangelho para que as pessoas possam ser beneficiadas. Eu estou falando de ministérios de ajudas urbanas, ministérios de projetos evangelísticos, ministérios de ações em várias partes do mundo. E terceiro, nós precisamos compreender que sim, a igreja tem uma responsabilidade social. E essa ação de responsabilidade social da igreja potencializa todas as outras ações, porque é uma responsabilidade dada por Cristo. Poderia citar inúmeros textos onde a igreja, textos bíblicos, onde a igreja faz esse tipo de ação. Galera, olhando para tudo isso e vendo o estado que nós estamos vivendo, eu quero te lembrar que um tempo atrás nós tínhamos menos informação, ou melhor, não menos informação, correção importante que vale ouro. Nós tínhamos menos facilidade de tê-las, elas sempre estiveram disponíveis. Mas hoje a gente tem facilidade de ter informações. E a igreja começou a publicar, e aí falo da igreja adventista, como falo de outras igrejas, a publicar suas ações sociais para acompanhamento, para cobrança, mas principalmente para envolvimento como indivíduo e como grupo.
Exemplo, essa informação das ações sociais que aconteceram nos últimos meses da igreja em meio à pandemia. Estou colocando aqui no quadro, e depois você pode procurar nesse site que eu vou colocar na descrição, quantas ações foram feitas. Então, se a gente parar para pensar na própria igreja adventista, você vai ver marcos principais que geram outras ações. Quebrando o silêncio, que luta para combater as injustiças das minorias. Você vai ter um mutirão de Natal que se junta num determinado período para ajudar outras pessoas. E nós temos a ASA, Associação Adventista, Social Adventista, e nós temos a ADRA, que estabelece projetos para o desenvolvimento e melhoria das pessoas ao redor do mundo. E muitos outros podem surgir se você, como indivíduo, dentro de um grupo, fazendo parte da sua igreja, gerar a mudança. É isso. Eu acho que esse é um vídeo que explica um pouquinho como tem a ver política, ações sociais, igreja, eu e você.